A pandemia de Covid-19 gerou uma escassez de matérias-primas e componentes elétricos no mercado. E foi a partir daí que vimos o preço dos carros dispararem no Brasil. Foi isso que pelo menos todas as montadoras e agências de carro nos disseram. Mas será que é verdade? Estamos em 2023, a pandemia acabou em 2022 e o preço dos carros ainda é muito alto aqui no Brasil. E pesquisando, quando eu fui olhar a fundo mesmo, eu vi que antes da pandemia o valor do carro aqui era muito mais caro do que ao redor do mundo. Os carros populares praticamente saíram de linha. Dos 10 carros mais vendidos no Brasil em 2021, 7 estão na faixa de R$100 mil ou mais, quase 77 salários mínimos. Aquele antigo pé de boi barato e econômico, só não era bonito, né? Como o Palio, o Uno, o Gol e dezenas de outros modelos já não existem mais. Isso me faz pensar, cadê os carros populares? O que faz um carro ser tão caro no Brasil? E o que realmente está acontecendo e as montadoras não querem que a gente preste atenção. Meu nome é Guilherme Ricarrá e você está no Vai Pro Ar. E toda essa história começou quando eu vendi o meu carro antigo e resolvi comprar um carro novo. Só que pesquisando os preços, eles não estavam fazendo sentido na minha cabeça. Então eu fiquei com uma pulga atrás da orelha e comecei a pesquisar a fundo nessa história. Segundo a Fenabrave, em agosto de 2021, o preço médio dos carros no Brasil era de R$ 96.548. Um aumento de 33,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Já os carros usados tiveram um aumento médio de 42,3%. Teoricamente, esse aumento é muito fácil de explicar. A pandemia de Covid-19 gerou um aumento no valor do dólar, encareceu o valor das peças, reduziu a quantidade de semicondutores e disponibilidade de peças no mercado, e como historicamente o valor do carro usado é menor, ele valorizou mais do que os carros novos. Para quem não tinha certeza se ia ter emprego no mês seguinte, comprar um carro novo durante Covid-19 era um sonho muito distante. E mesmo para quem precisa de carro para trabalhar ou tinha o objetivo de comprar um carro para trabalhar, comprar um carro novo naquela época, com essas taxas de financiamento altíssimas e abusivas, era completamente impraticável. Então qual que é a saída para quem precisa comprar um carro novo hoje? Talvez um carro popular, mas cadê os famosos carros populares? A história dos carros populares ela é bem antiga aqui no Brasil. Na década de 60, na época paz e amor e onde os cabelos das pessoas era bem volumoso, as fabricantes de carro já davam seus pulos para economizar uma grana e oferecer modelos mais baratos. Eles pegavam os carros mais completos e tiravam tudo que eles podiam para oferecer modelos mais básicos, modelos também conhecidos como de entrada. Tipo quando você tá afim de ir no cinema, mas você não quer pagar a pipoca e acaba levando a pipoca de casa. E foi assim que a ideia do carro popular começou a surgir aqui no Brasil, meus amigos. Mas a parada ficou séria mesmo em 93, quando a indústria automobilística do Brasil estava mais instável do que pirata em barco balançando. As vendas de veículos subiram 9,8% em agosto em relação ao mesmo período do ano passado. Mas duas montadoras, a General Motors e a Fiat, anunciaram férias coletivas em suas fábricas no Brasil. O então presidente Itamar Franco assinou o chamado Protocolo de Carro Popular, para poder ajudar a esquentar o mercado. Esse documento implementou 0,1% sobre o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industriais, um valor muito simbólico, né? O primeiro carro popular considerado é o famigerado Uno Mille. Chegou o Uno Mille. O cara que fez esse carro aqui, mostra. O famoso pé duro. Mas mesmo assim conquistou a galera e bombou nas vendas. O combinado era que esse programa ia ficar firme e forte igual prego no aço até o final de 1996. Mas acabou sendo prego no angu, porque em 95, quando o presidente Fernando Henrique Cardoso resolveu subir o imposto do carro popular pra caramba, saindo de 0,1% para 7%. E aí o preço do carro ficou nas alturas, pulando de cerca de
R$ 7.500 para mais ou menos R$ 12.000. Isso eu tô falando do mesmo carro, de um ano para o outro, virou o ano, feliz ano novo, o carro saiu de R$ 7.500 para R$ 12.000. Mesmo assim, as vendas de carro no Brasil começaram a subir muito e vários outros modelos melhores com mais acessórios foram introduzidos no mercado. Muitos desses acessórios acabaram se tornando itens básicos e obrigatórios de segurança, como airbag, e que acabam encarecendo um pouco os carros. Mas vamos combinar que segurança é uma coisa muito séria, né? E aqui a gente faz a primeira pausa. Nesse gráfico que a gente tá vendo aqui, a gente tem um preço de 2001, de 2011 do Fit Uno e o Fit Mobi em 2021, que foi o carro aí que entrou para substituir o Fit Uno. Essa barrinha azul é o preço na época e a barrinha rosa é o preço corrigido pelo IPCA, basicamente o preço corrigido pela inflação. Então, em 2001, um carro Fiat Uno, que é aquele pé duro mesmo, custava R$ 12.000. Se a gente corrigir para o valor de hoje, ele custaria R$ 38.815, o que é muita grana. Em 2011, ou seja, 10 anos depois, o mesmo Fit Uno, com pouquíssimas evoluções, passou para R$ 23.000. Seria como se ele tivesse dobrado em 10 anos. Mas quando você pega o valor corrigido, daria R$ 39.560. E por fim, esse carro, né, em 2021, o Fiat Mobi, o sucessor dele, foi para R$ 47.990. Na época que o salário mínimo era R$ 180, lá em 2001, o preço do Uno já era 66 vezes o salário mínimo. Então, o carro nunca foi um artigo realmente popular e mais um artigo de luxo aqui no Brasil. Em 2021, a renda média era de R$ 2.715. O que fica estranho é pensar que em 2001, o carro mais barato era 14 vezes a renda média e hoje é 17 vezes a renda média. Mas beleza, Guilherme, eu entendi que o carro ele foi encarecendo muito ao longo do tempo. Mas então o que faz um carro ser caro aqui no Brasil? Existem 5 grandes motivos para isso. O primeiro é a carga tributária. O Imposto sobre Produtos Industriais, o IPI, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, também conhecido como ICMS, o Imposto de Importação e o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, são apenas alguns dos impostos que incidem sobre os carros no Brasil. Segundo a Anfavea, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, em 2020 a carga tributária para carros no Brasil era de cerca de 44%, que representam um dos valores mais altos do mundo. E aqui vai uma informação muito importante para você ficar revoltado comigo. Quando você compra um carro de R$50 mil, R$22 mil é o imposto, fora todos os outros custos que você tem quando você compra um carro. E se você tá tão revoltado quanto eu, não se esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo para mostrar a sua revolta. O segundo item que deixa os carros muito caros aqui no Brasil é o custo de produção. O custo de produção no Brasil também é elevado, em grande parte devido à falta de infraestrutura, burocracia excessiva, alta carga tributária, como eu falei, e a falta de competitividade. De acordo com a própria Anfavea, o custo de produção de um carro no Brasil é cerca de 30% mais alto do que em outros países, como a Argentina e o México. Isso se deve grande parte aos insumos e matérias-primas utilizados para poder construir um carro, que são mais caros no Brasil do que no restante do mundo. O terceiro item é a desvalorização gigantesca do real. Por mais que o Brasil tenha políticas protecionistas que incentivam as marcas a produzirem os carros no Brasil, como a Ford, que veio para o Brasil e já abandonou vendendo as suas fábricas porque não era sustentável, muitas peças vêm de fora. Com isso, os componentes que vão no carro, mas que não são produzidos no Brasil, quadruplicaram de preço ao longo desses anos. Se você for pegar naquele gráfico que eu mostrei em 2001, né, que o Uno ali valia R$12 mil, o dólar era próximo de R$2. Se você pega hoje que o dólar está próximo de R$5, basicamente o impacto maior que teve foi a desvalorização da nossa moeda de fato. E o fato das fábricas virem para o Brasil e produzir aqui não nos deixa imune à desvalorização da moeda. Muitos componentes que são importantíssimos para o carro não são produzidos no Brasil por uma série de questões. O quarto ponto é o lucro das montadoras.
As montadoras que vendem carros aqui no Brasil têm uma margem de lucro relativamente mais alta do que em outros países. De acordo com um estudo realizado pela consultoria CSM, as margens de lucro das montadoras no Brasil são cerca de 4 a 5% mais altas do que em outros países, devido ao famoso bom e velho custo Brasil. País que tem estabilidade política e econômica, galera, é mais caro para se viver. Não tem jeito. E o último ponto é a logística e o transporte. O Brasil é um país de dimensões continentais, um país onde o diesel ele é mais caro do que a gasolina, o que torna o transporte de carros mais caro e complexo. Além disso, as estradas e a infraestrutura logística do país não são tão desenvolvidas quanto em outros países, o que aumenta ainda mais os custos de transporte. Segundo a própria Anfavea, o custo de transporte de carros no Brasil é cerca de 70% mais alto do que em outros países. Tá, eu compreendi que fazer carro aqui no Brasil realmente é muito mais caro por uma série de fatores. Mas e se a gente compara o Brasil com outros países do mundo? Quão mais caro é fazer carro aqui dentro? Só para você ter uma ideia, o preço dos carros no Brasil é considerado muito alto. Por exemplo, em países como os Estados Unidos e o Canadá, os carros são significativamente mais baratos do que no Brasil. De acordo com a consultoria Diatel Dynamics, o preço médio de um carro nos Estados Unidos é cerca de 30% mais baixo do que no Brasil, enquanto no Canadá a diferença é ainda maior, chegando a 50%. O Brasil é um dos países mais caros para se fazer carro no mundo. E isso não é uma coisa legal da gente bater no peito. Até aqui você deve estar achando que esse vídeo é mais do mesmo, não é? Mas não. Tem um outro fator que é importantíssimo e que é o fator que mais me deixou chateado e ao mesmo tempo incrédulo. E esse fator é o mais sério e que eu acho que é o mais difícil de mudar, que é a famosa cultura do carro caro. O brasileiro gosta e valoriza o carro caro. E isso é muito problemático. Vem comigo, você vai entender o porquê. E pra gente entender a implicação disso na prática, eu vou ler uma frase do gerente de desenvolvimento de negócios da Diatel Dynamics. E se você não sabe o que é a Diatel Dynamics, ela basicamente é uma empresa de inteligência automobilística mundial situada em Londres. Ou seja, não é pouca merda. Abre aspas. O brasileiro sempre foi apaixonado por carro e sente-se diferenciado ao tê-lo. O carro é símbolo de status. É uma questão de oferta e demanda. Se as pessoas continuam comprando carros e eles estão mais caros, por que vou baixar meu preço? Indaga Milad Kalumi Neto, gerente de desenvolvimento de negócios da Diatel Dynamics. E é aqui que a gente percebe que realmente o brasileiro é otário. O brasileiro é feito de otário. Não só por nós mesmos, mas também pelo mundo inteiro. Só que fica pior. Evidentemente, não podemos esquecer que o transporte público continua deficiente, e isso acaba incentivando as pessoas a comprar carros, também mesmo que tenham que pagá-lo em diversas prestações, acrescenta. De fato, com exceção de 2020, o ano da pandemia, o faturamento da indústria automotiva no Brasil vem crescendo. O valor médio de um carro novo passou de R$ 71 mil em 2017 para R$ 131 mil no ano passado, que foi um aumento de 85% no mesmo período. A inflação acumulada oficial, medida pelo IPCA, foi de 36%. Muitas pessoas falam também sobre a cultura do SUV, que chegou e acabou tirando de moda esses carros populares, porque as pessoas juntavam ali 20, 30 mil reais a mais para poder ter um carro que fosse mais confortável. Só que, bom, já passou de 20, 30 mil reais a mais, e não ter carros mais baratos significa que você vai ter que comprar carros mais caros para você poder ter um carro. E isso é péssimo, porque a gente não tem poder de escolha. A moral da história, galera, é que carro sempre foi um artigo de luxo no Brasil. Ele nunca foi considerado um carro popular, mas na verdade um carro de entrada do mercado. Se você for pegar, desde quando isso começou a surgir no Brasil, lá em 90 e poucos, até hoje, o preço do carro é muito alto. E na verdade o nosso sonho, essa vontade de pertencer, de ter um status, ela é tão grande que nos cega e nos faz entrar em dívidas cada vez maiores para poder conseguir comprar um carro.
e nos faz desfocar do que realmente importa, que é viver em uma cidade que seja capaz de nos dar uma infraestrutura de transporte público, de nos permitir ter uma vida saudável, uma vida tranquila, sem depender de um carro. Hoje, a nossa percepção de que comprar carro está cada vez mais caro porque o custo agregado para se viver no Brasil também está muito alto. Comer está muito caro, além dos vários serviços que batem na nossa porta todos os instantes. É Netflix, é Spotify, tem 170 serviços, tem streaming e parece pouco, tá? Mas de migalha em migalha no final do mês, isso dá um valor gigantesco. No final do ano, então, essa conta é muito grande. Em muitos momentos, quando você coloca a conta na ponta do lápis, você vê que, na verdade, o carro não é um investimento. Pelo contrário, ele é um enorme custo, que muitas vezes não vale a pena. Para muita gente, principalmente meios urbanos, é muito mais barato alugar um carro de vez em quando ou pedir um aplicativo do que comprar e manter um carro. Vale ressaltar ainda que as montadoras estão estudando ressuscitar o carro popular. E sempre que você ouvir carro popular, repete comigo, carro popular não existe, é um carro de entrada. Mas eles acreditam que se houver acordo entre o governo oferecer incentivos tributários, seria possível oferecer um veículo popular com valor pelo menos 10 mil abaixo do praticado atualmente. Parece zoeira. O tema está em discussão entre os ministros do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, e da Fazenda, Fernando Haddad. E o assunto está sendo pautado para as pastas avaliarem iniciativas para incentivar o setor que sofre com a queda das vendas, o DOR. A intenção é criar um programa que permita reduzir o preço ao consumidor em pelo menos 10 mil reais. Assim, segundo a indústria, seria possível oferecer carros de entrada muito baratos, galera. Seria muito barato. Você que tá aí e ganha 2 mil reais por mês, 3, 4 mil reais por mês, vai conseguir comprar um carro popular, sabe por quê? Porque ele vai passar a custar 50, 60 mil reais. É muito barato. Você não compra logo 3 de uma vez para deixar aí na sua garagem, não é mesmo? Mais uma vez, ladainha, 50 a 60 mil reais não é carro popular. E se você gostou nesse vídeo e compreendeu por que carro é tão caro no Brasil, não deixe de curtir e compartilhar para aquele seu amigo que ficava também fazendo essa pergunta. E se você, assim como eu, gosta de Starbucks, Netflix e marcas multinacionais, você com certeza vai gostar desse vídeo aqui que fala sobre as marcas mais conhecidas do mundo. E por incrível que pareça, eu acho que você não vai acertar qual marca que é. Muito obrigado, um grande abraço e se cuida. Tchau!